Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quinto Dia Útil, um podcast apresentado pela Carreira Miller. Eu sou o Emerson Costa e estou na companhia hoje de pessoas queridíssimas. Falaremos hoje muito sobre felicidade. Felicidade dá lucro. Por que isso tem que estar na tua empresa? Por que você tem que entender desse tema? Dentro de remuneração em qualquer área do RH, em qualquer área da sua vida. Aliás, há milênios as pessoas estão tentando achar uma resposta para isso. Como é que eu faço para ser feliz, né? E vamos lá, hoje eu tô aqui com o João Augusto Resch, meu amigo, companheiro de trabalho. Olá, tudo bem? Estou com a Dani Brancalhon. Olá, pessoal, tudo bem? Fernanda Futada. E aí, beleza? E guardei os dois aqui, por quê? Porque são as pessoas especiais desse momento. Maravilha. Felipe! E aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com essas feras do RH. Você é uma também, tá? O Felipe tá com a gente lá, mas hoje ele vai trazer umas coisinhas engraçadas pra gente aqui. Vamos lá. E estou com a convidada especial hoje, que é uma executiva de recursos humanos, é uma doutora, a doutora Batatinha, é a Letícia Rosa, que tá da Tutor e vem falar hoje sobre muita coisa interessante no tema felicidade. Tudo bem, Letícia? Muito bem, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui com pessoas de RH, que é onde eu escolhi estar. Então, pessoas é o que eu amo fazer e vai ser muito bom. Com certeza vai ser excelente esse papo. Que legal, os olhos da Letícia brilham, né, quando ela fala de RH. Sim, então acho que brilham, vai continuar. brilham. Letícia, Quinto Dia Útil é nosso podcast. O que é o Quinto Dia Útil pra você? Olha, pra mim o quinto dia útil é o dia da recompensa, vamos dizer assim, né? É o dia que cai efetivamente a contrapartida do que eu entreguei e ele vem como um pagamento pra, enfim, pra eu ter as coisas que eu escolhi pro meu conforto, pra minha vida, mas acho que é muito mais um ponto de a sua entrega foi bem feita e tá aqui a contrapartida. E você fica feliz no quinto dia útil? Sim! Quem não fica, né? Lá tem Tava uma todo pessoa... mundo pensando Não, mas em nem todo perguntar mundo isso. fica. Nem todo mundo fica. Quem não vê, tenta. Não, mas- Não, no quinto eu fico, no sexto que eu fico triste. Não, No quinto eu fico não, feliz. por uma hora você fica feliz. Lá eu tenho a Mari vem com o canhotinho dela, fala: oi, Lê, você assina pra mim? Eu falo: Mari, hoje é o dia da É felicidade. o autógrafo mais A feliz. Mari é a responsável por deixar todo mundo feliz. Que legal, isso é importante. Acho que o Quinto Dia Útil ele é parte de algo, ele é resultado de alguma coisa, né? E se ele fosse o fim em si, eu não sei se isso seria felicidade. Aliás, eu não sei, né? Vamos ver depois. Pra muita gente, talvez esse seja a felicidade, né? Letícia, conta pra gente. Você vem lá da Tutor. Isso. O que é a Tutor, essa consultoria? Como é que ela surgiu? Conta um pouquinho pra quem tá nos ouvindo. Então, vamos lá. A Tutor hoje é uma consultoria. Ela nasceu de uma grande iniciativa do Márcio Fernandes. Então, até para contextualizar todo mundo, o Márcio Fernandes é um executivo, era o CEO de uma grande distribuidora de energia e ele criou, né, ele foi o grande idealizador de uma filosofia que chama Filosofia de Gestão, que nasceu nessa distribuidora quando ele se tornou CEO. Então, ele pegou a oportunidade que ele tinha de ser um CEO e resolveu desafiar a forma tradicional de gestão, vamos dizer assim. Então, ele aproveitou a oportunidade, o momento que ele tinha de fazer diferente. Ele fala muito que, geralmente, as pessoas falam, bora ser feliz em casa, né? No trabalho a gente não vai ser feliz. E, poxa, ele tinha a oportunidade de influenciar a vida de 4.000 pessoas, se a gente olhar só para os colaboradores, né? Se a gente olhar para terceiros e para as famílias das pessoas, a gente está falando de um universo muito maior. E aí ele resolveu fazer diferente. Então, desafiar o tradicional. E, poxa, por que a gente não pode ser feliz no trabalho e em casa também, né? Nos dois âmbitos. Até porque nós somos um único ser humano, né? Eu não acredito muito em minha vida profissional e a minha vida pessoal. 8 horas por dia numa empresa, enfim. Quanto dá isso aí na vida? Você tem... Eu trouxe até um dado aqui. A Gallup, que é um instituto que faz N pesquisas aí, fala um pouquinho sobre felicidade também. Ela fala que 53% da nossa vida é trabalhando. Então, se 53% da nossa vida for infeliz, poxa, em vão. No meu ponto de vista, é em vão, né? E tem um dado que é muito bacana e triste ao mesmo tempo. Eles
a Gallup, que é esse instituto, eles fazem um estudo da curva da felicidade. E aí foi constatado que você nasce feliz, é criança feliz, está na escola, brincando, aprendendo, e aí você, entra no mercado de trabalho. Quando você entra no mercado de trabalho, a sua felicidade começa a cair. E aí, ali entre os 30, 40 anos, que deveria ser o seu ápice da carreira profissional, né? É o seu momento de maior infelicidade na vida. E depois você começa o momento de check-out, né? Lá 60, 80, cada um tem a sua hora de check-out. Aí você volta a ficar feliz, que teoricamente é o momento que você sai do mercado de trabalho, começa a entrar no momento de aposentadoria. E isso me faz pensar que, poxa, o desafio de olhar para esse novo modelo e pensar de uma forma diferente faz muito sentido, porque muito triste você ser infeliz no ápice da sua vida, que a gente fala de 30, 40 anos, é o seu momento de maior energia. E aí também é o seu momento de maior infelicidade. Isso é muito triste. É verdade. Esse momento aqui a gente quer explorar muito, a gente quer conhecer a doutora Batatinha, a gente quer saber o que a Letícia pensa sobre felicidade, mas aproveitando, diga mais um pouquinho, na Tutor como é? O que vocês têm de... Qual é a solução? Então, felicidade dá lucro, isso é uma experiência que o Márcio teve, ele agora vai poder multiplicar com outras empresas. É isso. Como é que é o produto, a entrega, né? Se alguém quiser um dia falar assim, tá bom, eu quero ter isso, eu quero que a minha empresa tenha, as pessoas trabalhem mais felizes. Como é que é isso? Quais são as entregas? Quem trabalha na Tutor, o que a pessoa precisa saber? Qual é a formação? Vamos lá. Primeiro, pré-requisito, não tem formação de pré-requisito. Nós falamos muito sobre contratar por valores, contratar por caráter. Eu acho que a essência de todo mundo que está lá hoje é muito boa. Todo mundo tem um viés de acreditar muito grande, né? A filosofia, ela é pautada em 4 grandes pilares. O primeiro deles é o acreditar em si e no todo, mas primeiramente em você. O segundo é praticar aquilo que você acha que é certo e faz bem. Então, pratica que você, por consequência, vai melhorar. E aí, aqui a gente está falando até esse momento no âmbito eu. E o último, que é o quarto deles, é o compartilhar. É você passar para o próximo ou você disseminar com outras pessoas, inclusive como a gente está fazendo aqui, né? Ser gerador de conteúdo, gerador de experiência, para você conseguir, se funcionou bem para mim, poxa, pode funcionar bem para o outro. E foi aí, acho que no quarto pilar que a gente nasce, a Tutor nasce. Porque funcionou muito bem dentro da distribuidora, da Electro, e aí ele foi sendo acionado por N outros mercados, por outras pessoas, e as pessoas buscam uma fórmula mágica, né? Se a gente olhar para a filosofia na essência, ela não tem uma fórmula mágica. Isso é legal. Ela não tem uma fórmula mágica, ela é muito simples, né? É uma receita, né? Não tem a receita mágica. A gente sai... o que ela defende, sai daquele modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para que você trabalha? Eu só trabalho para ganhar dinheiro, eu vou lá só ganhar dinheiro. Ela desafia um pouco o modelo do autoritarismo, ela acredita muito na construção em conjunto, na coletividade, na confiança, porque a gente até brinca, né? O Márcio, inclusive, dá um exemplo, né? Ele abria uma planilha gigantesca a hora que o chefe dele estava passando atrás dele, e o chefe dele falava, poxa, esse menino tá trabalhando. E no fundo ele estava pensando na vida pessoal. Então, assim, as pessoas, se você criar muito um ambiente de controle e de comando e controle, as pessoas vão se sentir presas nisso, né? Quando a gente fala de retenção e de... Poxa, se você olhar a palavra ao pé da letra retenção, ficar preso num lugar... Tira o direito de ir e vir. Poxa, eu não quero reter ninguém aqui, seja numa empresa, ou seja na minha consultoria, enfim. Eu não quero ninguém retido aqui, eu quero que a pessoa queira estar aqui. E aí a essência da filosofia, ou por trás disso tudo, é muito simples. É você ter confiança, você ter interesse genuíno pelas pessoas, você não se posicionar independente do seu cargo. Você não é melhor do que ninguém, né? Você tá lá para contribuir e as outras pessoas também. Então, você ter a humildade de assumir que existem pessoas que sabem mais do que você e você pode errar, né? A gente tem que desmistificar um pouquinho aquele conceito de que o chefe, o ego, ele não pode errar. Poxa, ele pode errar. Ele tem que mostrar as vulnerabilidades exatamente. Aí, quando o Márcio assume uma posição de CEO de um grande grupo como esse e fala, poxa, pode errar, vambora, vamos fazer junto, eu confio em vocês, o jogo muda. E aí a Tutor na verdade, quando ele pediu a demissão, né, saiu desse grande grupo, ele investiu na Tutor para a gente ser um disseminador dessa cultura. E quais são os produtos nessa linha? Então vamos lá, nessa linha, basicamente a gente tem uma frente muito grande que trabalha cultura organizacional com as pessoas, e aí a filosofia, ela navega em várias práticas, basicamente, a maioria delas de recursos humanos, mas a gente tem outras práticas.
Também tem um programa de desenvolvimento da liderança. Então, nessa pegada mais filosofia de gestão, efetivo e afetivo. Então, só o efetivo não funciona, o afetivo também funciona muito. Mas os dois sozinhos não funcionam. A gente tem que encontrar o equilíbrio, interesse genuíno. Então, a gente está falando de alguns pontos que por muito tempo não tinham nem espaço dentro de uma companhia. E aí agora eles fazem sentido, olha só. Legal. E não Então- é mesa de ping-pong escorregador, né? Exatamente. A Electro ganhou por 5 anos consecutivos aí como a melhor empresa para se trabalhar pela GPTW. E no último ano que ele esteve lá, bateu 100% de satisfação. E aí 100% são 4.000 pessoas respondendo a pergunta, vocês são de remuneração? Sabem muito bem dessa realidade. A perguntinha fatídica, você ganha o tanto que você trabalha? O seu salário é justo? Imagina 4.000 pessoas respondendo que sim, o meu trabalho eu ganho o justo, eu ganho pelo que eu faço. Então e aí foi o ápice, né? Ele ganhou vários prêmios. E a gente sempre fala que os prêmios são consequência de um resultado, né? São a consequência. Ele não fez nada disso por prêmio, ele fez porque ele acredita, porque é o propósito dele. E a consequência foram os prêmios. Então virou lá a melhor empresa da América Latina, ganhou N outros prêmios. Ele ganhou muitos prêmios, né? 2 vezes consecutivos como líder mais admirado do Brasil. E aí ele viu nisso a oportunidade de, poxa, vamos fazer para mais gente. E aí escreveu o primeiro livro, Felicidade dá Lucro, que tem toda a renda revertida, nada para lucro dele, toda a renda revertida para escolas, principalmente do governo, para o futuro das crianças, que é o futuro do Brasil. Porque a essência que eu te falei desde o começo, a essência é muito simples. A gente em algum momento da vida se perdeu, não sei porquê. Entrou muito T na nossa vida, e o ego, e o crachá, e o peso da hierarquia. E no fundo, nós vamos todos para o mesmo buraco quando a gente terminar essa passagem. Você sabe que eu gosto mais de história, né? Mas não vamos poder entrar por essa linha. Mas, ó, eu entrei no hot site de vocês aqui, ó, Filosofia de Gestão. E que coincidência, né? Quem conhece, tá acompanhado a carreira nos nossos 25 anos, a gente tem falado muito isso. A gente escolheu uma paráfrase do Viktor Frankl que diz assim: o homem pode suportar tudo menos a falta de sentido. Aí quando eu entrei aqui, eu dou de cara com uma citação do Viktor Frankl, que ele olhou pra Nietzsche também e disse: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A base da felicidade é o propósito. Nisso a carreira e a Tutor tem uma grande sinergia. E foi coincidência. Mas óbvio Coincidência. É difícil falar nessa palavra coincidência. Acho que tem outras coisas mais por trás dessa palavra aí. Mas o interessante disso é porque eu também acredito. Dá pra casar um pouco dos propósitos, porque uma vez que você tem um propósito bem estabelecido e você diz assim, você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte desse propósito que eu tenho aqui? Não é o escorregador, não é isso, é esse propósito. Cara, eu topo fazer parte disso. Ótimo, vem pra cá. Aí, o salário que você ganha se você faz uma boa gestão financeira, tá top, cara. Ele é consequência do que eu faço. E se eu não ganho mais, é por quê? Porque o impacto do que eu alugo da minha mão de obra para aquele negócio, infelizmente o mercado paga naquele valor que é. Se eu quero mais, vamos lá, bora desenvolver. É isso, tá na sua mão. Se você quer mais, poxa, o que você tem protagonizado na sua carreira, nas suas escolhas, para ganhar mais, né? Eu vi um negócio muito legal no livro, que é a convergência entre os propósitos da pessoa e da empresa. E ele fala bastante disso, né? Então tem uma pessoa que fez uma faculdade de engenharia top numa instituição super renomada, teria tudo para ser um super engenheiro, ele entra numa empresa, tem um emprego ótimo, mas um cara tá infeliz, ele tá insatisfeito. E como que ele é visto dentro da empresa? Estando insatisfeito, ele é um ingrato, ele não merece estar lá, ele não tá contribuindo para a empresa. E a empresa tem um modelo tradicional que não abre para discussão, porque que essa pessoa está infeliz, o que está causando a infelicidade dela, será que ela não quer nem saber, né? Não encontrou o propósito dela, encara como se o cara fosse simplesmente um folgado, uma pessoa insatisfeita com a vida, né? E no livro ele fala bastante da filosofia de gestão, que é manter o canal aberto, né? Da liderança poder manter o canal aberto com o funcionário para discutir. Cara, por que você não tá feliz, né? O que você quer pra você, né? Porque não é uma futilidade, né? O cara não tá feliz, a empresa tá prejudicada, né? Legal colocar esse ponto que você comentou da questão do cara que escolheu a profissão e tudo mais. Porque enquanto a Letícia falava que eu pensava nisso, né? Porque assim, me parece, né, e eu queria até que a Letícia comentasse um pouquinho, que tem um passo antes, né, porque hoje eu tenho, assim, algumas pessoas próximas de mim que estão naquela fase de escolher
O que eu quero ser? É louco isso, né? E é uma decisão muito grande de jovem, né? Exatamente, muito jovem. Então, assim, como é que essa pessoa, esse engenheiro que entrou lá, como é que foi essa escolha dele, né? E por que a pessoa é privada do direito de experimentar, né? Por que ela não pode entrar numa empresa e experimentar e não é aquilo, não descobrir, não é isso que eu quero? Por que eu vou ser condenado a vida inteira a viver isso? Mas será que ele poderia ter escolhido isso antes, né? Poderia ter passado por esse impasse antes. Por que você não entra na faculdade no primeiro ano, o segundo ano, você fala, não é isso que eu quero, volta, faz o que você quer. Mas não, a às vezes gente você tem uma rigidez, né, pra lidar com carreira, eu acho que é um tabu muito grande, assim, né? Na falar filosofia, de carreira. como isso pode ser ajudado? Então, vamos lá. Na verdade, assim, acho que todo mundo passou por essa dor, né? A gente tem 18, 17 anos, falam, o que você vai estudar? É uma pressão tão grande da sociedade, né? O que você quer ser? Com tão pouca idade, você maturidade, escolhe agora e pronto. Sem ter vivência de nada, né? E aí, se você... A pressão é gigantesca. Se você mudar a rota, poxa, vai largar agora? Nossa, mas já fez 2 anos. Jogou dinheiro fora. Eu fiz uma faculdade que eu nunca usei. Exatamente. Eu segui por outros caminhos. Muita gente entendeu? vive Se eu fosse escolher hoje, eu escolheria outro curso. Isso é tão real que tem gente até que fala assim que a primeira graduação, você vai fazer uma pós depois. Depois você vai descobrir o que você quer. Com certeza. Muita gente ainda encara também assim, como se fosse um mal necessário. É isso. E aí, pelos olhos da filosofia, você tem sim uma proximidade com o seu gestor e ele tem a liberdade de poder expressar que, poxa, eu não estou muito feliz aqui. Eu sou engenheiro, mas eu acho que eu gosto mais de pessoas. E não tem problema nisso, né? Você pode... Lá existia uma abertura muito grande. Então, todos os cargos eram abertos e você podia ver, enfim, o que demanda esse cargo, o que faz essa posição. Porque às vezes você acha que você gostaria de ter isso, mas se você não olhar o que realmente faz esse cargo, fica tudo na sua imaginação, né? Essa brecha aí que eu ia usar pra falar da carreira agora, né? Como é que a gente faz isso numa trilha, né? Sim. Trilha desejável, por exemplo. Você não tá engessando a carreira do cara. Você não tá dizendo pra ele assim, ó, só pode de júnior ser pleno, sênior e morrer coordenador, gerente. Não é isso. E você só vai ter sucesso se você for o gerente da área. Você pode mudar de caminho, você pode mudar de ideia. Vamos conversar. Ela parte desse Mas aí pressuposto. precisa de transparência, justiça. A empresa precisa estar organizada pra pra receber um cara assim, né? Que quer descobrir o que ele quer. Ela parte exatamente desse pressuposto. Você pode tudo, desde que de forma organizada, com critério, com organização. Então, quando você abre para toda a organização quais são os cargos, quais são as possibilidades, né, um mapa de possibilidades, você deixa a pessoa olhar e falar, poxa, aqui eu tenho espaço, independente do meu cargo. E aí, quando a gente fala de possibilidade, de felicidade, de fazer sentido, a gente está falando de um outro mundo que até então não existia. E aí, quando você pode escolher, poxa, eu sou de engenharia, mas o meu sonho é trabalhar com pessoas. Existe essa possibilidade aqui? E aí, agora eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe da prática, como era na prática, né? Então, existiam todos esses cargos disponíveis, você vai lá e põe, eu desejo ser. Sempre que um processo era aberto, ele era aberto primeiramente internamente. Então, abre-se o processo interno. Se você fizer o processo e não encontrar ninguém dentro da organização, você abre para fora. Então, isso já começa a criar uma cultura de que, poxa, essa é uma empresa desenvolvedora, que dá oportunidade. A qualidade do feedback, se não for você, tem que ser muito boa, para você entender os porquês e poder se desenvolver para uma próxima oportunidade. Mas aí não é mais chorar sobre o leite derramado, porque tem uma parte de protagonismo da pessoa também. Então, se os cargos estão todos lá abertos, você sabe o que precisa, não vai esperar abrir a vaga para você correr atrás. Então, a sua carreira é seu interesse se desenvolver. Vai atrás disso, estuda, para quando abrir essa vaga, você tá preparado. E ao mesmo tempo, você não tá condenado também àquela situação, né? Porque o Márcio fala que você tem 2 momentos para pensar se é isso que você quer mesmo, né? É quando você vai e quando você volta do trabalho, né? Então, você tem 2 oportunidades por dia para pensar, é isso que eu quero mesmo? Então, ou seja, você não tá engessado preso ali, né? nisso. Você não tá preso. E aí, quando você abre esse leque de oportunidades, as pessoas falam, poxa, lá o negócio é diferente, talvez eu queira estar lá. E aí a empresa começa a ter um viés de empresa desenvolvedora, começa a ganhar prêmios, começa a ser atrativo, e aí todo mundo quer. Poxa, todo mundo Aqui quer. É uma receita pronta, né? É isso. Qual é a fórmula mágica? Então, existem sim N práticas, né, detalhes que a gente pode construir juntos, mas a essência é simples. A essência é muito simples. Bom, quando a gente tá feliz, eu acho que a gente faz muitas coisas, né? A gente... Quando tá apaixonado, faz muitas coisas, tem muita ligação isso, né? E eu acho que conseguir fazer essa conversão dá muito certo. O sujeito chega e fala assim, eu quero me entregar hoje para fazer o melhor trabalho, né? Esse é o momento de eu conseguir. Eu tive alguns momentos agora de também fazer algumas palestras, e uma das questões caíram sobre esse ponto que a gente estava trabalhando.
Porque a trilha de carreira, ela tem o seu limite, né? Você olha e fala assim, eu tô numa área financeira aqui, né? Eu sou um analista financeiro e tal, tenho analista júnior, pleno sênior e tal, e chega e tem o gerente aqui. É uma cadeira. Tá, e agora? Pô, agora eu vou começar a ficar infeliz. Por quê? Porque se aquele cara não sair dali e for promovido a acontecer alguma coisa, eu jamais vou conseguir sentar ali. E aí o cara consome a revista que fala também que o cara chegou lá, né? Tipo, ficou feliz. Nossa, alcançou o ápice da felicidade, do sucesso profissional, né? O cara e talvez que chegou não lá. seja, porque se a gente tá falando sobre propósito aqui, você fala assim, por mais que eu tenha um título, que título seu? Eu sou um diretor, eu sou um CEO, tá, beleza. Qual é o teu propósito de vida? Meu propósito é ir pra cá. E isso tá te levando pra onde? Por outro lado. Cara, tu é infeliz, cara. Né? Na visão da sociedade, né? Nos rótulos que a sociedade criou, é você atingir o ápice do sucesso. Mas, de fato, pra você isso é sucesso? Exato. Esse é o ponto. E aí, quando a gente olha pra uma trilha que ela tem o seu limite, e nós sabemos isso. E como remuneração, entende o seguinte... A gente escuta todo mundo falar de salários e fala assim, e acaba a conversa ali. A gente, antes de falar disso, vamos dar uns passos atrás que a gente gostaria de levar os nossos clientes a refletirem. Por quê? A trilha tem o seu limite, mas por que não uma gestão por projetos? Legal, cara, eu sou financeiro, mas eu tenho uma afinidade com marketing que vocês não têm ideia, né? Aí o que eu faço? Pô, beleza. Vai lançar um produto novo, ao invés da empresa concentrar aquilo lá no marketing, ela ergue e fala assim, quem quer erguer a mão aqui para participar do lançamento, da pesquisa, para se envolver? Vou trazer gente que não pensa como a gente. Traz o sujeito do financeiro. Outras visões, né? E que quer. Essa é a diferença. Ele vai fazer com uma vontade. Então, assim, ele quer. E aí, a gente fala, né, vamos fazer o bem em alta performance. Porque quando a pessoa quer, ela entrega muito além. Sim. E aí, o lucro é uma consequência. Então, lá, se você olhar, ele aumentou mais de 100 milhões de reais de efetividade, na verdade, né? De produtividade, sem ter que colocar nenhuma pessoa a mais. Isso aí tem a ver com o turnover do bem? É, mais ou menos nessa levada. Porque, assim, o turnover do bem é um outro ponto, né? O que ele faz? Porque você tem um mapa de oportunidades todo aberto, você tem a possibilidade, por exemplo, de cobrir férias. Então, poxa, eu demonstrei que eu tenho interesse nessa área, eu tenho os pré-requisitos, mas essa pessoa está lá na cadeira ainda, mas ela vai sair de férias um dia. E aí eu vou viver essa experiência, cobrir as férias dessa pessoa, é claro que é acompanhado, mas eu sinto na pele, será que é isso mesmo? Então você tem a possibilidade de testar. Isso é muito legal, fazer um test drive, exatamente. Né? Porque a gente, a vida toda, você tem que escolher e vai. Você escolheu isso e segue. Às vezes não vai ser. E aí você sente na pele, né, se você gostou ou não, e aí você pode tomar o caminho de seguir é isso que eu não. quero, exatamente. É muito legal isso. Então você pode experimentar, esse é um dos pontos. E aí o turnover do bem, ele vem porque se o ciclo não girar, não vai ter oportunidade interna. Então vão surgir desligamentos? Vão. Primeiro, tem pessoas que não se adequam a esse modelo, né? A gente está falando aí de diminuir a autoridade, tem muita gente que perde o poder, não é perder o poder, mas, por exemplo, num recrutamento de seleção compartilhado, não vale mais só a decisão do gerente da área. E aí, algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com isso. E ok também, né, gente? Porque, assim, se não faz sentido pra mim aqui, eu vou em outro lugar que faça sentido. E aí, esse é o turnover do bem, é o que faz girar todo esse modelo. Porque se ninguém sair também, não tem oportunidade. Então, tem cargos de entrada, enfim, tem N práticas, né? Tem várias práticas. Mas o cargo de entrada é o que faz um projeto de estágio, um programa de estágio, ter aí 60 mil pessoas no Brasil todo interessadas em trabalhar nessa empresa. Porque o drive muda. Então, você passa a ser uma empresa bem vista, uma empresa desenvolvedora, e as pessoas querem estar lá. Uhum. E aí você para de ter que recrutar, procurar por talentos, e você coloca as pessoas que querem estar lá, né? Eu acho um pouco triste esse rotular os talentos, né? Então, você é um talento, você é uma estrela, você está no ápice do seu Nine Box, e aí eu só olho para eles, só para aqueles talentos. Então, quando a gente abre essa gestão de projetos, poxa, quem quer participar nesse projeto de marketing? Uhum. Ai, mas eu sou do financeiro. Bora. Vamos! Poxa, você quer? Você vai entregar muito além. Porque quando a gente quer, a gente entrega. E tem um olhar diferente também, né? Porque a pessoa que vem de fora, ela tem uma outra visão, né? Isso, tá fora daquela caixa. Exatamente, né? ela tá olhando pra ela, tá olhando de fora, né? Então, exatamente. Às vezes, perde um pouco do vício que tem quem tá ali no dia a dia, né? Então é bem legal isso, agrega muito. Uhum. Essa questão do talento, né? Você não é um talento, você tá no lugar errado, né? De você, não, né? Então você tá no lugar errado, não é? Se você não consegue se destacar, então peraí, acho que a escolha não tá ajustada. É um pouco do que a gente tava falando de, você chegou na cadeira de diretor e agora, eu cheguei no ápice. Poxa, se eu não sou um talento, se eu não fui um talento, eu sou o quê? Um lixo? Exato. E aí eu convivo com isso. Então, eu acho que é muito mais olhar pra si
e o que faz sentido para mim, a gente fala de convergências de propósito e a convergência do seu propósito com o da empresa, acho que esse é o momento que você pode falar, inclusive, do seu, que a gente olha, às vezes, o negócio, o que entrega o negócio e não consegue fazer essa conexão. Mas, ao pé da letra, é simples de fazer. Então, por exemplo, hoje eu na Tutor, o meu propósito é fazer o bem para a maior quantidade de pessoas que eu puder, impactar de alguma forma. E aí, seja num treinamento que eu estou ministrando, seja num papo como o de hoje, se eu agregar alguma coisa de diferente, que eu leve alguém a pensar, poxa, posso fazer diferente? O meu propósito tá cumprido, tem convergência. Uhum. E aí isso você consegue fazer em N situações, em N departamentos e em N mercados. Uhum. Eu queria provocar o João a dizer... Qual é o teu propósito, João? Você nasceu pra quê, rapaz? Eu nasci pra construir um mundo melhor. E a ideia não é fazer isso só fora do trabalho, né? Se, como a gente falou, metade da minha vida eu vou passar no trabalho. Então, desde da minha equipe direta, eu vou procurar fazer isso. E também, se através do meu trabalho eu puder impactar outras pessoas, por exemplo, a gente trabalha com remuneração, com RH. Se eu puder ajudar a organizar as empresas de uma forma que elas façam um trabalho melhor, remunerem melhor, isso vai ser ajudar a construir um mundo melhor? Na minha interpretação, sim. Então, eu vou fazer isso o melhor possível, compartilhar e aprender e compartilhar tudo que eu sei para conseguir pôr isso em prática. Né? É legal, o João é líder também, tem um time. E isso colocar em prática, o mundo melhor Pô, você tem o teu subordinado ali. Não quero falar subordinado. Você tem uma pessoa que trabalha contigo. Isso, e você quer construir algo com ele. É quase teu discípulo. Assim, cara, você vai sentar aqui, tá? Eu desejo que você cresça a esse ponto. Como é que tá? Como é que você tá? O que tá acontecendo contigo? Pra você levar a pessoa a se desenvolver como ser humano primeiro muito bem. E o trabalho vai ser uma consequência, Não, um líder né? que se importa, né? É A gente viu líder um que se summit uma vez, né, sobre isso. Isso. Sobre liderança, Ano passado, né? Que os inclusive. maiores líderes são aqueles que se importam. E não é o... quando eu li no livro do Márcio, achei até engraçado que ele falou assim, não tenho a ambição de ser padrinho do filho de um colaborador meu, não é? Não quero frequentar a casa dele. Eu quero me importar como um ser humano. Eu quero olhar pra ele e saber se ele tá bem. Porque isso impacta no negócio, dia a dia, né? Impacta também na equipe, contamina. Imagina numa sala, uma pessoa que não tá bem, O contamina. Márcio fala isso no livro, né? Ele fala assim, você não pode chegar e falar, né, bom dia, tudo bem? Mas aquele tudo bem vago. Você o padrão, né? Automático. Você tem que se importar. Realmente saber se a pessoa está bem. Sim. Né? Porque talvez se ela não estiver bem, se ela não vai performar como deveria, né? Você pode ajudar ela de alguma forma, né? Sei lá, às vezes ela não está bem com algum problema familiar, algum problema de saúde, enfim. Então é realmente se importar com a pessoa que está ali do seu lado, todos te ajudando. Os dias. Exatamente, todos os dias, né? Então, se importar com a pessoa de verdade. E isso, no ambiente, assim, faz toda a diferença, né? Que você se sente bem lá, pô, as pessoas se importam comigo aqui. Então, eu não vou sair daqui. Eu gosto tanto de estar aqui, as pessoas se importam umas com as outras, né? E isso, agrega um valor absurdo, sim. né? E é uma equação que parece ser interesseira, porque ao ponto que a gente fala assim, o que tem por trás disso? O que tem por trás disso? Óbvio, eu quero que um cara trabalhe para produzir bem. A empresa não é uma instituição filantrópica. Existem essas instituições, mas a empresa ela precisa gerar lucro para os seus acionistas. Tá claro. Tá na nossa Constituição, artigo 170. Tá escrito lá que uma das coisas que ela tem que fazer é isso. A gente aprendeu na faculdade que era só isso. Lembra quando colocaram a gente nessa caixa? Exato. Mas hoje a gente vê que é algo muito maior, né? Você tem que impactar a sociedade. É óbvio que a gente não vai tirar a questão do lucro. Mas eu posso entregar outras coisas para as pessoas, né? O mundo tá aí padecendo. A gente olha para algumas coisas. A instituição família falhou. A primeira que a gente tem contato como ser humano. Escola, né? Tá te formando pra passar no vestibular. Não tá te ensinando princípios. Não tá pegando e falando, sujeito, pensa sobre tua vida, né? Aí, às vezes, não tem uma religião, a terceira, que poderia fazer ele questionar como indivíduo nesse negócio. Aí cai a quarta, sobra pra empresa. Aí tá aqui, ó. Coloca uma filosofia lá dentro e tenta resgatar esse sujeito que chegou com déficit, né? É exatamente isso. Na verdade, assim, o que a gente vai ter que entregar sempre, né? Que é o resultado pra empresa, porque senão ela vai quebrar. E ela nasceu pra isso. Mas o como é nosso. Sim. O como, a forma é sempre nossa. Então, se eu perguntar pra vocês hoje, com certeza vocês vão lembrar de pessoas que impactaram a vida de vocês. Quem são os líderes que impactaram a vida de vocês? Vocês não vão lembrar do especialista de cargos e salários que analisavam uma planilha. Você vai lembrar daquela pessoa que contribuiu pra tua vida, de alguma forma. Então, eu acho que vai muito além, né? De você só ser o chefe da pessoa, né? Você ter interesse e você conversar com essa pessoa, você abre um leque de oportunidades e essa pessoa é uma troca, é recíproco, né? Sim. Essa pessoa, ela vai ter uma confiança em você e ela faz no meio que
vamos junto, a gente tá junto. A gente fala muito, por muito tempo você teve o chefe, né, que fica acima de todo mundo. Depois de um tempo você tem um líder, que é uma pessoa que já consegue iluminar os caminhos. E caminha com você. Caminha com você, mas pra mim o ápice, né, e pra nossa filosofia, o ápice é se você tiver aquele lugar que você entra e você não sabe nem quem é o líder, porque ele tá junto, tamo junto, porque tá caminhando. No fim das contas, a gente vai entregar junto. E ninguém é melhor que ninguém, né? Se cada um fizer o que faz de melhor e o que faz sentido, o nosso resultado vai ser uma performance altíssima. A cor da camisa é a mesma pra todo mundo, né? Então, então tem que caminhar junto mesmo. Eu quero pegar o gancho disso que vocês falaram pra provocar o nosso coordenador de pesquisas aqui. Porque assim, na prática, o cara de remuneração tá ouvindo agora e fala assim, tá bom, mas eu ainda não tô conseguindo entender como é que eu calibro isso na prática. João, é o seguinte, diga pra mim, o que a gente ouve muito no mercado? Eu vou calibrar uma tabela aqui pra mim, pra começar a pensar no pagamento de um salário base. Um salário base, começando do zero. Aí o sujeito fala assim, tá, pega a mediana de mercado e projeta aqui. Diante dessa conversa, isso não faz o menor sentido, certo? Perfeito. Porque já que isso é intangível, eu teria que somar isso, né? O que você acha? Bom, para começar, tem vários aspectos, daria uma conversa inteira, mas vamos lá, a gente pode pegar algumas questões. Primeiro, muita gente começa definindo o salário pelo salário base, né? Eu começo da onde? Da base. Eu sou totalmente desfavorável a essa metodologia, eu partiria do contrário. Vamos começar pelo ambiente. O que você oferece para o seu colaborador antes do salário? O ambiente é agradável, pessoas gostam de trabalhar aqui. Quais são os benefícios que você oferece? Oportunidade de carreira, a liderança é bem treinada, dá feedback, sabe o que está fazendo. A empresa está indo para um caminho legal, tem um propósito. Você meça tudo isso antes, avalie suas fraquezas, suas forças. Depois você vai definir o salário básico, porque você vai ter que compensar. Se você partiu de um monte de desvantagem quando você fez essa análise... Só sobra dinheiro. Você vai ter que compensar com dinheiro. Agora não. Você oferece um ambiente bacana, as pessoas gostam de trabalhar aqui, a liderança é bem treinada. Cara, o dinheiro, você, lógico, vai ter que trabalhar de uma forma justa. Ele é a troca, né? É a troca. Mas você não vai estar compensando nada. Você não tem que pagar a mais para compensar uma insatisfação. Você não está aprendendo as pessoas pelo dinheiro, sabe? É um propósito que você ofereceu e uma troca justa. Uhum. Então, isso dá resultado. As empresas que são as melhores para se trabalhar, nem sempre são as que mais pagam. Tem uma outra pesquisa que é bem interessante também, de uma psicóloga pesquisadora. Ela fala que a felicidade tem 3 fatores principais. 50% é genética, então hormônios. 10% são as circunstâncias, e aí entra a renda, o lugar que você vive, 10%. E 40% são ações intencionais, que é todo esse outro pacote que a gente estava falando agora, que é o sentido, é a oportunidade, é o desenvolvimento. Então, é o além e é o que está na tua mão. Então, 40% está na tua mão, cara. O que você está fazendo por você, para a sua vida? E 10% só o dinheiro. Então, tem a brincadeirinha, né? Dinheiro traz felicidade? Pode apoiar, mas... Você vê muita gente que tem muito dinheiro e tá infeliz. Então, não é só o dinheiro. Com certeza. Eu tô vendo aqui, ó, Médicos Sem Fronteiras agora, e eles têm um edital, assim, que diz qual é a política de remuneração deles. Até se você tiver curiosidade, depois tá ouvindo, sei lá, a mídia que você tá agora nos escutando, né? Mas diz assim, ó, você diz assim, remuneração Médicos Sem Fronteiras, é o primeiro link que vem. Aí eles dizem assim, ó, é importante ressaltar que essa remuneração, em geral, é menor que a oferecida pelo mercado e que o montante não é o que motiva o trabalho com Médicos Sem Fronteiras, sim o desejo de trabalhar com causas humanitárias. Ponto. Sensacional. Ponto, literalmente. É isso. Quanto custa se você não conseguiu entrar numa pública, você vai para uma particular? 12 paus por mês, né? Você vai pagar. E aí? E agora? O que eu faço? Vamos ganhar dinheiro? Não, eu quero servir numa causa humanitária. Eu tenho um conhecido meu, desculpa te cortar, que ele era engenheiro. Desculpado. Obrigado. Ele era engenheiro e ele, enfim, trabalhava numa grande empresa, tinha um grande salário, só que ele falou, não tô feliz, eu não tô ajudando nada, eu não tô ajudando o mundo. Ele simplesmente largou tudo, o grande salário, um grande cargo, prestou medicina, depois de 30 anos, né? Ele tem 34, 35 anos, prestou medicina e agora ele tá fazendo medicina porque ele falou, eu preciso ajudar as pessoas, de alguma forma. Sim. E eu não duvido que ele vá seguir pra essa linha do Médicos Sem Fronteiras, porque é muito o perfil dele. Ele quer ajudar, ele é o propósito da vida dele.
É aquilo que a gente falou de descobrir o que você quer fazer. Então, olha só. Você nasceu idade pra que você quê? tá Cara, ele tá com 30 e... Olha isso aqui, ó. Você nasceu pra quê? Responde essa pergunta, vai atrás dela. Ele tá com 35 anos, né? Então, tá assim... totalmente em tempo, Nunca né? é tarde, né? tarde. Você fala assim, pô, mas aí faz 5 anos estudando e tal. Mas ele precisa achar ele precisava achar o propósito da vida dele, ele achou, né? Sabe que nessa vida de consultoria, uma vez isso me marcou demais, assim. É uma das coisas que... Aquilo que você falou, o que te marcou? Assim, um líder, de repente, enfim. Mas eu tive uma situação de que eu tava numa reunião e a gente tava prestando uma consultoria para uma empresa determinada e eu tinha uma conversa com um gerente da engenharia para entender da área dele, dos cargos e tudo mais, né? E ele, assim, quase no meio ao fim da reunião, ele chorou na minha frente, assim, só eu e ele. E contando da área dele, do cargo, ele começou, nossa, me desculpa, é que eu não tô bem, porque na verdade, ele já tinha próximo de 60 anos, na verdade, eu fiquei a minha vida inteira aqui. Eu não sei o que os meus filhos fizeram durante, sei lá quantos anos. Eu não participei, a minha esposa me deixou nesse meio do caminho. E agora, eu não sei mais o que eu faço. Enfim, naquela situação, você fala assim, o cara dedicou 40 anos da vida dele naquela empresa pra naquela hora ele descobrir que... foi pro lado errado. Foi pro lado errado. E assim, ele perdeu coisas preciosas, que eram os filhos, a esposa ele já tinha perdido, né? Mas os filhos, eu não sei se talvez ele conseguisse resgatar de alguma forma. Mas aquilo me marcou de um jeito que eu falei, nossa, que pesado isso. São essas coisas que têm valor, né? Às vezes, agora, eu de queria verdade comentar importa, isso aí, porque a gente começa a falar disso e alguns podem interpretar dizendo assim, então... Vocês estão dizendo que eu não tenho que trabalhar numa empresa que gera lucro e dedicar meu tempo lá. Então, é para eu ir pro Médico Sem Fronteiras. Não é isso que a gente está falando. É você se encontrar. E a gente está dizendo... E não precisa ser assim. Exato. A pessoa se dedicar no trabalho, fazer um trabalho bem feito, não necessariamente é excludente. Ela não precisa deixar de conviver com a família dela, de ser um ser humano. E aí, a forma que a gente tem de tentar defender isso é... medindo, né? Porque se a gente está aqui defendendo que um ambiente melhor para se trabalhar, com condições melhores, é bom, como é que o RH tem que demonstrar isso para a empresa? Porque, às vezes, a empresa fala assim, o RH só vem aqui pedir para pôr mais coisa, gastar mais dinheiro. Não, não necessariamente. A gente tem a questão aqui que a felicidade dá lucro. Esse foi, inclusive... O tema da minha investigação, eu sou dos números, né? Então não é filosófico a coisa. Mas o meu TCC da pós do MBA em Gestão de Pessoas foi exatamente na tentativa de tentar demonstrar como um ambiente melhor pode ser revertido em lucro mesmo. Então a gente acompanhou os resultados das empresas da média geral do mercado e o resultado das premiadas, das melhores para se trabalhar nas duas grandes pesquisas que tem no Brasil. E, cara, na média, o resultado dessas empresas que são as melhores para se trabalhar são muito melhores do que a média geral. Então, o que a gente está falando não é para defender só que tem que ter propósito e não é, dinheiro não é importante. Não é só isso. A gente está dizendo o seguinte, que se você se importar com as pessoas, oferecer uma contrapartida legal, justa, oferecer um ambiente bacana, permitir que as pessoas sejam humanas, que ela possa conviver com o filho dela, que se um familiar estiver doente, ela tenha como se dedicar a isso também, ela vai trabalhar melhor, ela vai produzir mais, vai gerar mais lucro. O tempo que ela tiver dentro da empresa é realmente produtivo. Então, na história, exatamente. Ela não tá com a cabeça em outro lugar. Exato, né? porque essa pessoa que aconteceu isso, né, nessa reunião, ele passava 12 horas, 14 horas dentro da empresa, porque tinha que ser daquele jeito. Eu não sei se naquela empresa, mas se na cabeça dele tinha que ser daquele jeito pra ele poder, enfim, dizer que tinha um sucesso, né? Sabe, o João é dos números, eu sou da viagem, né, da filosofia. Eu tava aqui pensando, enquanto estava lendo aí dos Médicos Sem Fronteiras, eu tava pensando que é muito fácil a gente entender o serviço de um trabalho com um propósito tão claro, assim, né? Não, o cara, ele tá indo lá pra servir o outro, né? É muito fácil a gente ver esse servir numa profissão como essa.
Mas aí depois vocês começaram a dar exemplos e tal. Se a gente começasse a entender que em qualquer posição que a gente tá numa posição de servir alguém, isso muda totalmente a perspectiva, né? Pensa num cargo mais alto da vida, assim, sei lá, o presidente da república. Se ele entender, cara, que ele tá lá pra servir as pessoas e não pra ser servido, e não pra que tudo acabe nele, entendeu? Esse é o ponto que é o seguinte, propósito, você pode ter qualquer um. Então se o propósito for, meu propósito é ganhar muito dinheiro. Cara, e se você tá lutando pra isso, tá valendo. Lícito, é isso. Acabou. E tem muita gente precisando de gente que quer ganhar dinheiro. Isso aí, tem empresas tem que lugar pra propósito. todo mundo. Você tem que vir aqui pra Pra ganhar todo dinheiro. mundo. Então assim, às vezes é servir o outro, às vezes também não é. Então, é assim, encontra o propósito. Se ele é efêmero ou não é, talvez no fim da vida você faz uma autorreflexão e fala, poxa, não valeu a pena. Mas às vezes você fala assim, não, eu morro achando que é isso. Tá ótimo, cara. No que você estabeleceu pra você, você cumpriu. Você cumpriu. Perfeito. Letícia, eu sei que você tem números. Sim, na verdade, assim, acho que até um ponto com o João. O João é de números. E os números mostram, né? O lucro, depois, no final, isso mostra. E a gente brinca muito, né? Começam a falar filosofia e tal. Ai, chegou o pessoal que vai abraçar a árvore. Não é isso, gente. Não é isso. É exatamente o ponto que o João colocou. Que bom que a gente está começando a falar de equilíbrio de vida pessoal e profissional. Que bom que a gente está começando a falar de qualidade de vida, de coisas que de fato realmente importam, porque a gente só tem uma vida, né? Teoricamente. E aí que a gente faça o melhor dela. Porque chegar lá atrás e olhar para trás e falar, acho que eu dediquei grande parte do meu tempo para algo que para mim não faz sentido. Se a gente conseguir no meio da rota olhar para isso e falar, vamos mudar, e agora na nossa sociedade falar, poxa, faz sentido isso. Não é mais aquele modelo, a gente até estava brincando, né? O meu pai, por exemplo, foi criado numa situação que, filha, se você entrou nessa firma e a firma é boa, aposenta aí. Ela te paga em dia? Por que você vai mudar? E aí, até quando eu fiz essa transição de carreira, ele me falou isso. Vai sair daquela firma boa. E ele fala firma boa. Vai abrir mão disso, paga em dia, paga certinho. Tem cesta de Natal. Ele é apegado na cesta Você de tem Natal. Ah, eu não vou julgar. Ele é apegado, é o dia mais feliz da vida dele. Ele é apegado na cesta de Natal. E aí, sim, vou. A minha mãe é completamente diferente, né? A minha mãe é a que me incentiva ao novo. E ela falou, vai, porque o cavalo branco só passa uma vez na frente. Então é agora. E assim, e se nada der certo também, eu fui com a minha consciência tranquila de que, poxa, Eu tentei, né? isso faz sentido pra mim, eu quero isso. E aí a minha entrega é 100%. Legal. É muito libertador Perfeito. isso, né? É muito, 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 muito. Conte pra gente, então, né? Se alguém bater na porta da Tutor agora e diz assim, então me dá essa equação aqui, né? Essa fórmula, o quanto de impacto, o que vocês já mediram? O que você tem de números hoje? Bom, de números, um que eu falei com vocês, ele praticamente aumentou em mais de 100 milhões aí o engajamento e a produtividade dessa empresa com a mesma quantidade de pessoas, trabalhando a cultura e essa filosofia e a qualidade do trabalho e o foco em desenvolver pessoas. Mas eu vou muito além dos números, né? Eu acho que os números são sim importantes para mostrar de fato que dá lucro, mas as consequências disso, você mudar a mentalidade das pessoas, você de fato se importar com o interesse pelo outro, você ter a liberdade de chegar no seu trabalho e falar pro seu chefe ou pro seu gestor, hoje eu não estou muito bem, lembra que eu te falei que eu ia passar por um exame, estou com tal problema? Do que você guardar isso só para você. Para mim, o ganho vai muito além dos números, o número é uma consequência, assim como os prêmios foram consequência. A essência, ela é simples e ela melhora a vida das pessoas. Então, para mim, é isso que vale. Agora, então assim, eu tô vendo que a Letícia, ela gosta dessa parte que eu também gosto demais. Filosófica, né? O João tem essa pesquisa. Tem mais alguma coisa pra compartilhar, João? Você separou alguma coisa? Tem bastante coisa, eu acho que... Porque eu acho que, mas você deu um bom resumo, porque eu já li esse trabalho do João, inclusive, também. E a gente também tem base hoje das empresas, Brasil, quando a gente olha as globais que estão aqui, né? Você falou um ponto interessante. São as que mais pagam? Não. Por quê? Porque não é só dinheiro que ela oferece, tem tantas outras coisas. Elas pagam, né? Mas pagam de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. Elas pagam... Tem que botar Remuneram de inteligência. forma Exatamente, E que hoje agrega valor, ainda bem, né? Porque antigamente era só paga em dia, paga bem, Dá vou cesta ficar de lá. Natal. Mas eu acho que teve gente que nessa época já dava uns passos nessa linha. A gente olha pra isso hoje e fala assim, apesar de a gente estar discutindo aqui com a maior leveza do mundo, não é o que acontece na grande maioria das empresas. Você vir com um tema desse aqui, você choca alguns, fala, não, você tá de brincadeira, rapaz, isso não funciona não. Isso aí... Felicidade aqui não. Que Vamos falar de isso? felicidade Vamos trabalhar. em casa. Não, a gente não precisa Manda quem se pode, estender. obedece quem tem juízo, né? Não precisa nem se estender sangue muito no pra olho. falar disso aqui.
Sabe uma equação legal? A gente vai fazer a atualização da CS. Pensa o seguinte, salário base, total dinheiro, remuneração total. Aí bota um quarto lá e fala assim, tenta quantificar aí a felicidade. Tangibilizar. É. Não, eu não sei como vai ser isso, né? Um pouco Brincadeira. trabalhoso. Já tem países fazendo isso. Pois né? é, quem é? O Butão faz eles criaram lá o FIB, Índice de Felicidade Bruta, para medir a felicidade do país também. Então eles entenderam que só valores monetários, né, o nosso PIB não seria o suficiente, eles querem ir além disso. Então a gente está passando por um processo de mudança e vai ser constante essa mudança. E aí começam a se falar de felicidade. Hoje, se a gente pegar Harvard, vocês imaginavam que Harvard ia ter matéria de felicidade? A gente não imaginava. Mas que bom que está mudando, né? E vai continuar mudando. E eu acho incrível a gente poder mostrar os números e mostrar que a filosofia ou a cultura de uma empresa funciona e sim traz lucro, né? A gente falou agora de manda quem pode, obedece quem tem juízo, sangue no olho. Eu espero sempre poder trabalhar em uma empresa que tenha brilho nos olhos, não sangue nos olhos. Então, mas isso é o meu propósito. Isso. Talvez uma pessoa, a gente até falou disso. Sangue, né? Talvez uma pessoa que gosta de sangue no olho vai Vai fazer... pro UFC. Não, mas talvez ela se sinta bem em uma empresa que aqui é sangue no olho, aqui é porrada. Tem gente que vai se sentir bem Sim, lá sim, e vai é o que dar... a gente Cada falou um com o aqui. seu propósito, Vai dar né? excelentes Exatamente. resultados. Mas assim, pra mim, obrigada. Não quero. É isso aí. Legal, então fica a equação aí, João. Vamos tentar pensar Opa. o que Lição dá. de Já que a casa. gente é uma empresa de compensação total, a gente fala desse tema como um todo. Show. Isso aqui não tem dúvida, acho que faz parte e tá na nossa mesa, né? Bom, quem é a doutora Batatinha? Então, vamos lá. Doutora Batatinha é o melhor lado de mim. É a Letícia... Você vai contar o pior lado seu aqui também? Não, isso a gente guarda. A doutora Batatinha, ela não tem problema, ela não tem nenhum medo, ela é só o meu lado bom. A doutora Batatinha nasceu há mais ou menos 7 anos. E a gente, às vezes, dá umas paradas na vida, né? Essa foi uma delas. Eu fui pra África há um tempo atrás. Qual país? Fui pra África do Sul. África do Sul. Fui pra Cidade do Cabo. E aí, na escola, enfim, tava estudando lá. E eu não gosto de ficar com brasileiro, porque se eu vou pra estudar, eu não vou ficar falando português. Então, toda noite eu sentava com o segurança da escola e ele ficava me contando as histórias. E aí, um dia ele me falou, Letícia, isso aqui que você tá vendo não é a África. Você tá vendo uma cidade turística, cheia de dinheiro. E ele tinha fugido de uma guerra no Congo, perdeu filhos, perdeu a esposa, não sabe o que aconteceu. Aí ele falou, vem comigo, se você quiser ver o que de fato é a África. E aí a gente não pensa muito, mas Deus cuida sempre. Eu fui com ele, eu entrei numa van que era dialeto africano, começaram bababá, bababá. Daí que caiu minha ficha, né? Estão falando, vamos matar essa loirinha, pegar os olhinhos dela. E aí, no fim, a hora que eu cheguei nessa comunidade, era uma comunidade muito miserável de não ter dinheiro, mas eles tinham brilho nos olhos, né? Eles são negros, e eu loira, cheguei lá, as criancinhas pegavam no meu braço pra ver minha veia, pegavam meu cabelo. E lá eu fiquei um tempo, porque ali eu vi que eu iria agregar muito mais do que no meu cursinho de inglês lá na África. E eu fiquei com ele e com as crianças um tempo, enfim, contando histórias. E aí isso me deu um boom na cabeça, né? E aí você fala, poxa, eu tô no meu egoísmo de eu vou trocar de carro, não vou, e tem criança que o meu dinheiro faria diferença na vida deles. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e ela falou, filha, tem muita gente no Brasil que pode ser ajudado também. Põe a sua cabeça no lugar e volta. E aí eu voltei, enfim, conheci a ONG no projeto e virei doutora da alegria e vi que sim, eu posso fazer a minha parte de algumas outras formas, né? Eu não preciso dar um pane geral e vai lá para a África. Tem gente para ser ajudada em todos os lugares e a gente pode ajudar de inúmeras formas. E aí nasceu a doutora Batatinha. Na verdade, na época que eu trabalhava em uma empresa de autopeças, a gente tinha um evento que chamava Sexta-feira da Alegria. E aí, nesse dia, a gente colocava os colaboradores que se inscreviam todos dentro do carro e ia para um hospital daqui, que chama OC. Só que não tinha muito, era mais boa vontade, sabe? Não tinha uma formação. E aí todo mundo falava, e aí, Letícia, o que eu posso falar, o que eu não falo? E eu não sabia orientar. E aí eu conheci essa ONG, que chama Presente de Alegria, que eles têm aí uma formação de palhaços doutores. Pode ser bagunçado, mas lá não é bagunçado, tem regras, tem um plano de carreira de palhaços, então tem coordenação, tem diretoria, porque a gente faz sim um trabalho que é voluntário, mas que
tem ordem, tem organização. E aí nasceu a batatinha, que é o presente da minha vida. E por que batatinha? Porque eu amo batata frita, é minha comida preferida. E aí foi batatinha. Enfim, hoje eu uso a batatinha pra N piadas, né? Eu frequento muito asilo e tem uma das senhorinhas que fala: ai, chegou minha batatinha, eu vou te apertar, vou te espremer, vou te comer. Então, inúmeras brincadeiras com batatinha, mas é porque é algo que eu gosto muito. E aí a batatinha é o meu melhor lado, é onde eu acho que eu ganho mais. Na verdade, a gente fala que existem muitas formas de você se doar para o outro, ou doar remuneração, valores, você pode dar um dinheiro, mas quando você entrega o seu tempo para o outro, a compensação é incrível. Então eu vou doar o meu tempo, mas quem sai ganhando não é quem recebe, sou eu. As lições que eu tenho vivido e vivenciado nesses 7 anos aí são o que de fato transformam a minha vida. Que legal. Muito bom. Que legal, hein? Desde que Benjamin Franklin falou que tempo era dinheiro pra gente, ficou bem mais valioso, né? Você tá distribuindo bastante do seu, então. Exatamente. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Tudo bem, você não tem o psicológico para ir fazer um trabalho desse tipo, mas se você puder alguma vez doar além do seu dinheiro e vivenciar, para mim a vivência que transforma. Então, se você puder vivenciar, seja qual for esse trabalho, social ou não, vivencia de corpo e alma, porque isso que te transforma. Que legal. Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. A gente tem um momentozinho aqui que a gente faz umas perguntas rápidas, né? Tudo bem. Tava esperando esse momento. Esse é o ápice do... É o momento queridinho, vou até tomar água. Essa vinheta aí do Letícia, Emerson. a tua música. A minha música? Pode ser o estilo, se não tiver uma. Estilo, um monte de gente que me conhece já sabe, né? Eu sou pagodeira. Pagodeira. Pode não parecer no rótulo aqui, na carinha, mas eu gosto muito de pagode e de samba. Que legal. Um livro. Felicidade dá lucro. Por N razões. Tem transformado a minha vida. Merchan, chefe. Um filme. Um filme, eu gosto muito do Extraordinário, acho que tem uma lição por trás desse filme muito boa. Existem vários filmes que eu gosto muito de filme, mas esse ele fala umas frases no final que são marcantes e ele fala do poder de transformar, então ele vivencia isso e é um filme que tem uma lição muito bonita por trás. Legal, é um bom filme mesmo. Uma pessoa que marcou a tua vida, pode ser profissionalmente ou pessoalmente? Profissionalmente, pessoalmente, né? Érica Ruesch foi uma líder que transformou a minha vida e a minha mãe é uma pessoa que me inspira todos os dias. Que legal. Gente, vai lá. Quem tem mais uma? Uma cor. Não, vamos lá, vamos voltar pro tema. Então, o que é felicidade pra você? Vamos lá. Para mim, felicidade é eu estar em equilíbrio com as minhas escolhas, em equilíbrio com... Eu sou uma pessoa muito sociável, então eu gosto muito de sair com os meus amigos. Eu sou muito família, fui criada em um ambiente bem familiar. Então, para mim, felicidade é eu ter tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos e, de alguma forma, impactar a vida das pessoas para o bem. E aí eu consigo... Eu acho que eu sou muito grata à vida porque eu tenho o privilégio de poder fazer isso e ainda ser remunerada por isso. Então, é maravilhoso. Qual é o seu propósito de vida? É exatamente isso que eu acabei de falar. Então, fazer o bem para a maior quantidade de pessoas possível. Então, sempre que eu tiver uma oportunidade, seja ela de servir um café para alguém e se eu puder transmitir algo bom para essa pessoa, vai ser até assim a complexidade maior que, por exemplo, quando eu estou num hospital e vou levar a doutora Batatinha para trocar com as pessoas. E é legal que esse propósito seu é pessoal, profissional. Em tudo. Ele fica junto, né? É em tudo. E aí, assim, é mais fácil, né? Porque eu sou só uma, Letícia. Exatamente. E aí, esse é meu plano de fundo para sempre. Então, se é fazer o bem, seja no que for. Desde... Perfeito. eu tô no supermercado comprando alguma coisa e aí eu vou ser grossa com alguém? Não, é da minha essência. Então, no livro fala isso, inclusive, né? Que não separa, né? Não. Você é uma pessoa só, né? Uma a sua só. essência... não tem como. A Letícia Exatamente. chega, põe o crachá e vira uma autoritária e a hora que sai é um doce. Triste, se tiver. Existem pessoas que conseguem fazer essa dualidade aí. Muito triste. Não existe muitas. Porque você lidar com isso todos os dias, né? De vivenciar e ter que se organizar para ser uma pessoa ali e outra pessoa fora,
deve ter que ter um jogo de cintura grande. Porque aí quando você conversa... Cansa, né? Deve cansar. Quando você conhece a pessoa, né, dentro e fora do trabalho, você vai falar assim, e agora? Tô falando com quem, né? Não, com bravo ou com gente boa, deve né? cansar demais. Deve ser Porque em uma delas você interpreta e a outra você é real. Poxa, Quanto imagina tempo só. você tá interpretando, né? Exatamente. Feliz... Hã? Posso fazer uma aqui? Claro. Acho que vale pra ler pra todo mundo aqui. De tudo que a gente tá conversando, né? De felicidade e tudo mais. Domingo à noite. Ó, a gente fala muito disso, né? se tocar a vinheta do Fantástico e você pensar, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar, repense que você pode estar errado. Vamos mandar currículo, vamos procurar outro lugar. Porque se isso tá te fazendo mal, de novo, a vida é uma só. Então, se todo domingo, a hora que a vinheta do Fantástico entra, você pensar, poxa, amanhã é segunda e eu vou ter que trabalhar nisso de novo, repense e escolha. A gente falou muito hoje disso, né? Pode mudar, gente. A gente escolhe muito cedo a nossa profissão e aí a gente leva esse fardo de que eu vou ser isso pro resto da minha vida. E não é assim. Então, se não tá fazendo sentido, se tá te tirando o sono do domingo, é porque não tá fazendo não tá no caminho certo. O menor sentido. Então, repensa e, poxa, existem tantas oportunidades, né? Às vezes a gente olha... eu nunca fiz um currículo, ou eu trabalhei a minha vida inteira aqui, como é que eu vou fazer uma entrevista? Gente, as oportunidades são inúmeras, né? A gente fala muito de... Nessa filosofia, você prepara as pessoas independente da organização, né? Você vai além disso. Então, se ela quiser ir embora porque não faz mais sentido para ela, ok também. Eu não quero prender ninguém em algum lugar que não seja bom. Então, se o domingão tá sendo triste pra você... Bateu uma deprê. Repensa, porque o caminho não tá... Isso aí. A estratégia é perfeita, domingo à noite. A estratégia é perfeita. Eu e o Felipe veio falando disso, Exatamente. né? A gente veio pra cá juntos, a gente veio falando... E no meio disso tudo, eu sou privilegiada, porque há 15 anos eu tô no mesmo lugar e o seu domingo à é em noite paz. nunca bateu essa... Eu aprendi isso com uma professora minha da faculdade. Ela falou, olha, se domingo à noite você chegar, pensar e falar, nossa, amanhã eu tenho que ir lá aguentar aquelas pessoas naquele lugar... Muda porque não tá aí. E eu levei isso pra vida e deu certo, porque quando eu pensei no domingo à noite, nossa, vou ter que ir pra aquele lugar, eu mudei e hoje eu tô super leve, feliz. Domingo à noite é igual sexta à noite. A mudança assusta, né? A gente fala muito de ter coragem, né? Você tem que ter coragem pra mudar a rota da tua vida. Mas quando você se coloca nessa vulnerabilidade de, poxa, eu vou mudar, nem que seja começar do zero, você assume. Nós assumimos a consequência das nossas escolhas. Então, se você está sofrendo todo domingo e escolhendo continuar, assume a consequência da sua escolha. Exato, porque senão você não vai chegar lá com 60 anos e vai falar chorar. Assim, ó... E a conta vem, hein, nossa, gente? Vem pra todo mundo. Eu não fiquei com os meus filhos, enfim, Poxa, né? Então... O que realmente importa na vida, né? Exatamente. Todo mundo chega aos momentos em que a gente pode refletir, né? É a cabeça no travesseiro, é a ida pro trabalho, são momentos que fala, é pra lá mesmo que eu quero ir? Ou pra onde é que eu tô indo? Tem gente que não respondeu isso ainda. Não sabe. Tá ali, ó, navegando, tá deriva. Por outro lado, também, quem também já tá no modo automático, também acho que já é outro sinal de alerta, né? Tipo, o cara que não tá nem mais pensando pra onde ele tá indo, assim, ele só vai. Outro Deixa sinal, a vida né? me levar. A gente tava conversando aqui, eu lembrei do vídeo da doutora Silvia Brandalize, ela é fundadora do Hospital Boldrini. Fizemos uma campanha, ela deu uma entrevista pra gente e ela falou que, ela até brinca assim, que diz que Freud ia achar ela uma louca, porque quem que é feliz trabalhando, né? E ela diz que ela é muito feliz trabalhando, muito realizada com o que ela faz e tal. E você imagina, né? Ela é médica, foi professora, né? Assim, 100% do tempo dela, ela se dedicou a alguma coisa que ela escolheu lá atrás, né? E ela foi feliz nisso, né? E sabe o que é legal? Ela tem um propósito legal, né? Que você fala assim, eu nasci pra lutar contra o câncer, mas de que forma? Ela falou assim, primeiro... Né, de cada, do percentual, acho que salvamos 2-3% de crianças chegavam com leucemia. Hoje, mais de 70%. Ela falou, cara, isso aqui eu vou bater o 100 e já sei que vou bater o 100. Então minha luta vai mudar agora. Eu não quero mais que tenha o câncer. Então eu não vou mais conter, antes disso. Onde é que tá acontecendo o câncer? Pô, é o tipo de produto que a gente come, são os venenos que a gente usa. É por lá que eu vou lutar, né? Então você vê que ela vai mudando o propósito dentro de uma luta que é... Quando você tem um propósito, você olha que ele tá ligado com o infinito, você só vai ajustando o curto prazo aqui pra se adequando. Esse é um ponto legal também, a gente fala muito sobre propósito e sempre alguém pergunta, né? O seu propósito é o mesmo da vida toda? Não, e nem precisa ser. Você pode mudar, porque você vivencia momentos diferentes, né?
A gente estava falando muito sobre o ter. No começo da vida, você quer ter carro, você quer ter uma casa, e ok, lícito. Mas, por exemplo, para mim chegou um momento que o ter é uma consequência. Eu quero ser alguém, né? Eu parei pra pensar, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu quero deixar? Sim. Todo podcast eu tenho uma lição de casa, né? E que eu faço, né? Que bom. Porque senão depois o chicote estrala lá, né? A Dani sabe, né? Bom, eu fui procurar, então, na filosofia, o que significa felicidade, né? Uhum. E aí eu vi que a felicidade, ela acontece quando o homem encontra quem ele é. E o que ele é, o ser humano, o que ele é, o que ele quer ser. Mais humano, né? Sim. Então, acho que quanto mais humano a gente se torna, mais a gente consegue se aproximar do nosso propósito, né? Porque tem um questionamento muito grande, assim, ainda mais pessoas, assim, mais jovens, na minha faixa etária, assim, se perguntam, mas como que eu vou encontrar meu propósito? Porque é muito fácil alguém que já chegou lá dizer assim, não, encontra o seu propósito. Segue o seu propósito. Mas como que eu chego lá, né? E acho que é bem isso, assim, quanto mais próximo de ser humano você se torna, mais feliz, mais próximo do seu propósito você tá, né? Vamos fazer um próximo, dizer assim, como encontrar o propósito? Rapaz, tá milênios. Nossa, não, isso aí, ó, ninguém respondeu ainda. Lá dos pré-socráticos até quem tem hoje, rapaziada, tá tentando dá uma ensinar. boa conversa, Acho talvez. que vai demorar um pouquinho essa conversa. Esse vai ser longo. Não, mas Talvez a gente não chegue numa fórmula, com certeza não vai chegar, mas daria uma ótima conversa. Com certeza. E como a RH contribui pra isso, né? Sim. Nossa, Sim. Já que as muito. instituições anteriores falharam, né? E já porque a felicidade tem total conexão com o humano e nós somos dos Recursos humanos. Que vem mudando também esse nome, né? Porque vai muito além de um recurso. Não é um recurso. Né? Humano não é recurso. Que legal. A gente poderia ter começado esse podcast, aquela felicidade. Olha os royalties aí, né? Pois é, mas a gente toca... Seu Jorge, desculpa aí, já paramos, já. Letícia, a gente queria muito agradecer a tua presença, né? Você contou um pouquinho pra gente sobre o que a Tutor está fazendo no mercado, e isso é muito importante, porque é muito mais consultoria, vocês estão querendo transformar a sociedade. Sim. E a gente agradece muito a tua presença, muito mesmo, porque eu acho que esse bate-papo ele foi enriquecedor pra gente e pra todos que vão nos ouvir aí no Deezer, Spotify, YouTube, o mundo que vai escutar as coisas que você disse aqui. Se o seu propósito é encontrar pessoas e impactá-las, aqui, ó, já foi. Check. Muito bom. Com certeza. Cumprido. Obrigado, Gente, deixa uma palavra. foi muito bom, foi um papo leve, muito agradável, um prazer estar aqui com vocês. Eu falo disso com brilho nos olhos porque eu de fato vivencio e acredito. E se a gente conseguir fazer alguém no caminho, de repente escutando isso no caminho para o trabalho, parar para pensar um pouquinho se tá no caminho certo, o nosso papo foi muito válido. Na ida Pega ou na volta, retorno né? aí, pega Na ida ou na retorno. volta do trabalho, tá? Às vezes tá dá tempo indo, de pegar o pega retorno. o Olha aí, retorno. pega o retorno e muda a rota. Muito obrigada, de coração. A gente que agradece, foi um prazer. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, então... Ou assistindo. Ou assistindo, porque esse podcast também tá no nosso canal do YouTube. Aproveitem muito o conteúdo, a gente tá lançando coisas novas toda semana, né? E a gente quer deixar esse mundo da remuneração mais leve, mais inteligente, mais gostoso. A gente não vai ficar tão preso às coisas ali fechadinhas, a gente quer expandir essa caixa. E é um bate-papo mesmo, né? A gente vai falar do tema, do subtema, dos outros temas. A gente quer um momento mesmo chamar você pra roda de conversa e que a gente fique cada vez mais próximo, né? Que deixar de lado esses tabus aí, essas coisas que a gente estabelece papo na leve, vida, né? né? Um bate-papo. Isso aí. Seja bem-vindo, então, ao 5º Dia Útil. Gente, muito obrigado, hein? Show. Valeu. Obrigado. Obrigado.